Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista. Infelizmente, a criminalidade faz parte do nosso cotidiano. Está presente nos noticiários, nas conversas em família e nas redes sociais. Hoje vamos olhar para os dados e ouvir a opinião do especialista em segurança pública para entendermos melhor sobre este fenómeno no país. O nosso convidado é José Rebelo, quem aproveito para cumprimentar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, nós. O sentimento de insegurança está a marcar o dia a dia de muitos cabo-verdianos e visitantes. Na capital do país, em várias zonas, a população denuncia os casos de criminalidade e pede mais presença policial nas ruas. Veja os detalhes com a jornalista Idíria Souza. A criminalidade continua a ser uma das principais preocupações para a população em Cabo Verde. Nas ruas cresce a percepção de insegurança, sobretudo em alguns bairros da cidade da Praia. De acordo com os entrevistados, a criminalidade tem aumentado de forma preocupante, principalmente na cidade da Praia. Segundo referem, esta situação está diretamente ligada ao crescente número de jovens que entram no mundo do crime, muitas vezes devido à falta de ocupação e de oportunidades. A criminalidade na Cabo Verde nesse momento, a minha ponto de vista, não está mais aumenta. Antigamente alguém tinha receio de sair na rua, de sentar na rua, de ficar na rua até altas da noite. Mas gosto sim, gosto alguém está com medo. Mano, só estou cada dia mais, a coisa aumenta mais. Então a menina fica cada vez mais vândalos. Então que ela também está tipo meio que a culpa de semestre de governo. É uma coisa que está dentro de casa e também fora de casa. O pai também está larga menino, pequenote. Por exemplo, o menino está aceita esse que você sabe onde que está. Às vezes 10 horas não tem uma criança de 10 anos que chega a casa. A bobo tem que preocupar, a hora que mesmo tem que falar onde que estava, o que estava nele. A população alerta ainda para a responsabilidade dos pais, das escolas e da sociedade em geral na prevenção da delinquência juvenil, defendendo uma maior aposta na educação. Primeiro, a educação é dentro de casa. Primeiro, se você educa o filho dentro de casa, a sociedade acaba para educar. Então, a sociedade que está e ajuda com a educação, então automaticamente o jovem acaba para cair na criminalidade. Às vezes, e a hora que jovens e crianças estão na rua está tendo influências por parte de outros jovens que já duram na rua e pais para educar filhos, para ensinar-se para modo de certas coisas na sociedade que está a trazer benefícios. Outro fator apontado como facilitador dos crimes é a falta de iluminação pública em alguns bairros, o que contribui para o aumento do sentimento de insegurança durante o período noturno. Sim, normalmente o bandido está também ali para morrer a hora escura. Sabe, meu problema foi assaltado lá na ponta lá. O bandido está bem para ali, está engacheta dele que encaçou da canta dele que encaçou ali. Quando nunca tem iluminação, é mais perigo ainda. Como o rapaz que está assalta alguém na rua, essa busca mais lugar mais escuro, que é que reconhecer para fazer esses assaltos. Outro caso que chegou até nós através do Caça Notícias veio da Ilha do Fogo. Alexandra Lopes alega que foram atiradas pedras para o interior da sua residência. Aquela pedra que X jovem de congresso ontem, me basei na minha casa, nega só me que mora ali, como tem alguém que mora ali. É 17 rapazes. Relativamente à atuação das autoridades competentes, a população reconhece o trabalho desenvolvido pela polícia, mas defendem um reforço no policiamento nas ruas. Autoridades não estão a fazer bom trabalho. A única coisa que está deve estar mais no terreno. Às vezes está a fazer um crime para ti que chama, para ti que estiga, está a fazer o pior. Então está deve estar mais aproximado no terreno. Hoje a cidade diminui para alguém ter um sossego na zona. Tem algumas zonas, alguns bairros que estão mesmo, principalmente que as zonas que têm criminalidade mais show. Minta chama devia tinha mais show e polícias lá na circulação. E que a pessoa espera só que eles chamaram, fazer ronda mais show. Perante este cenário, os entrevistados deixaram um apelo claro aos jovens para que procurem ocupações saudáveis, apostem na formação e se mantenham afastados da criminalidade.
E Cabo Verde sempre foi visto como um país seguro. No entanto, nos últimos anos, a criminalidade passou a dominar o debate público. Na sua ótica, o que mudou, afinal, na realidade do país? Bom, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por o convite de estar aqui convosco. É sempre um prazer da minha parte poder falar sobre a criminalidade, sobre a questão da segurança, mas, acima de tudo, sobre uma perspectiva da paz positiva que, efetivamente, a nossa sociedade, portanto, precisa, que é lógico, muitas vezes, quando se fala de paz, pensa-se numa perspectiva de presença ou ausência de guerra. Nós temos que entender que a paz positiva requer-se muito mais do que próprio isso. Como vamos ver em alguns quadros que tentamos trazer aqui para animar essa nossa conversa, os números de mortes que nós temos em Cabo Verde mostra até que ponto, né, há uma perturbação social e, fora outros elementos concretos que devemos considerar, temos que ter em atenção que a criminalidade em Cabo Verde tem sido, ao contrário do que muitas vezes é comemorado pontualmente, tem sido, portanto, de um crescimento contínuo desde os primeiros registros da criminalidade, dos registros fiáveis da criminalidade. E então o quadro geral mostra-nos que há um crescimento contínuo, salvo anos eleitorais, né? Anos pré-eleitorais, em que há uma queda tendencial nos gráficos que nós podemos ver, mas que, de certa forma, não mostra-nos uma tendência de reverter a situação ou de ter a própria criminalidade sob controle, não apenas pelos números, mas também na forma como nós assumimos isso. Porquê? Porque a não-assunção, né, de um problema no seu todo, ainda que os discursos nos levam ao entendimento que esse problema não existe, esse problema continuará, o que será necessário envolvermos políticas públicas, envolvermos articulações necessárias entre os poderes estatais, mas também a participação da sociedade e do próprio indivíduo para criarmos essa tal paz positiva que leva à realização da pessoa humana. E queria saber agora se, de acordo com a sua análise, os números da criminalidade em Cabo Verde refletem aquilo que é a dimensão real deste fenómeno no país. Vamos lá ver, para medirmos a situação da criminalidade e também sobre a linha desse pensamento no nosso cotidiano, nós precisamos ter em atenção dados concretos de instituições que registram as queixas, que é um indicador, mas nós precisamos também, né, ouvir a percepção, ou ter noção da percepção, e nós, na reportagem que nós acabamos de ver, nós, por si só, já somos capazes de entender dessa linha de orientação do cidadão comum que tem medo de estar na rua, que tem medo de ser atingido dentro da sua própria casa, mas também que tem uma noção alargada. Os números em si mostram-nos inequivocamente que, nesse caso, né, nós temos um crescimento de criminalidade desde os anos dos primeiros registros da polícia de 1996 e dos dados mais precisos, se calhar, de 2005. E os dados de últimos 7 anos, conforme esse gráfico, vai levar-nos à compreensão que nós atingimos, né, recentemente 32 mil processos crimes em Cabo Verde, e nós também conseguimos, também em determinadas ocasiões, atingirmos, né, essa tal noção de cerca de 28 incidências de ocorrências policiais. O grande problema que tem, né, portanto, debruçado nesse debate é o consenso do ponto de vista do político, se nós temos ou não o crescimento da criminalidade, se a criminalidade baixou ou não. E o quadro mostra-nos que não. O quadro mostra-nos que não, pelos registros em si do processo crime, né, mas também pela forma como tratamos, né, à luz
das ocorrências da Polícia Nacional de que, né, a criminalidade foi controlada, foi reduzida nesses últimos, portanto, 7 anos, se nós podemos considerar, nesses últimos 10 anos, tomando essa referência. Isso é falso. Por quê? Porque a Polícia Nacional é apenas uma entidade que registra, portanto, as ocorrências policiais, já que a Polícia Judiciária recebe queixas, outras organizações da sociedade recebem queixas, outras entidades de polícia criminal, inclusive o próprio Ministério Público, recebe queixa, e o Ministério Público é a entidade que tem o poder, né, de classificar o que é crime e o que não é crime. E aqui podemos dizer que há um problema na interpretação dos dados sobre a criminalidade? Eu acho que pelo número de vezes que se tem chamado a atenção dessa perspectiva, nós temos que entender que quando essa noção é assumida como uma abordagem estratégica e é usada, nós temos claramente que dizer que é um erro, porque para além de isso não resolver o problema, aqueles que acompanham os relatórios do Ministério Público e que permanentemente fazem essa análise através de fontes que estão disponíveis para todos, acabam por ter uma noção clara que as instituições estão a tentar enganar-nos, né, criando uma falsa perspectiva, o que por si só, né, assume dentro da teoria de avaliação das instituições ou da confiança de um desvio, mas um desvio que se abraça também nessa tal de orientação do não controlo da situação, né? A diferença que nós vimos aqui nesse quadro, que nós podemos ver um pouco mais pormenorizado no gráfico que também trouxemos, leva-nos, né, a mostrar claramente essa tendência, tanto da ausência de confiança na instituição da Polícia Nacional, que o Ministério da Administração Interna tem assumido como, portanto, dados que demonstram a redução da criminalidade, como também, né, numa dimensão diferente das próprias incidências da criminalidade. A polícia, se nós pegarmos dos dados, portanto, da Polícia Nacional, até 2012 nós tínhamos nunca uma diferença, né, que ultrapassasse 1000 ocorrências policiais quando comparado com ações, portanto, do Ministério Público ou da classificação criminal do Ministério Público. Nós tivemos, por exemplo, um ano de 2019, onde a Polícia Nacional apenas contribuiu para 48% daquilo que foi a incidência de processos, crimes levantados nesse ano. E se nós analisarmos toda a tendência do gráfico, nós vamos poder concluir definitivamente que, inclusive, por exemplo, os efeitos do ano passado, em que o registro de processo crime reduziu de 32.000 crimes, 32.200 crimes, para, portanto, 26 crimes em 2024, né? Isso tem, logicamente, um impacto do desvio causado pelos dados ou pelo desempenho, porque também o desempenho das instituições de polícia são tomados a partir de número de ações, de autos que levantam, mas também de atendimento às ameaças sociais que existem. Nós vamos ver que a Polícia Nacional apenas registrou 11.000, né, ocorrências, e esse 11.000 ocorrências é lógico que contribuiu para a redução da tendência de crime, né, em cerca de mais de 5.000 ou quase 6.000 crimes, entre 26.000 ocorrências policiais contra, portanto, os 32.000, portanto, do ano anterior. Quer dizer que, ao longo desses análises, nós vamos poder entender que muitas pessoas, por vezes, não vão apresentar queixa à polícia, e as razões são claramente identificadas em análise de conteúdo, porque, primeiro, há falta de confiança. Segundo, a própria polícia tem utilizado por diferentes mecanismos de desviar, portanto, a redução da própria queixa. Um primeiro que é bastante perigoso é avaliar, portanto, uma unidade policial pelo seu desempenho na redução de registros de ocorrência. Isso por si só é aliciar, portanto, uma
prática, uma conduta que é errada. E, inclusive, é que leva-nos a um problema mais grave, porque um dirigente de uma unidade policial que tem a confiança, que goza da confiança dos cidadãos, pode receber muito mais denúncias de ocorrência, porque os cidadãos confiam nesse dirigente, e o outro que acaba por dar aquelas desculpas que foi apresentar uma queixa e as autoridades policiais dissuadiram a pessoa de apresentar queixa porque já tinha apresentado uma queixa anterior e que o Ministério Público ainda não deu seguimento ao processo, que deve esperar. Então, o que é necessário fazer para que a população tenha mais confiança nas entidades policiais e também no próprio setor da justiça? Vamos lá ver. Seja os cidadãos, seja as instituições, têm de entender definitivamente que as respostas institucionais devem estar de acordo com as expectativas das pessoas. E quando nós somos tirados de porta, qualquer um de nós temos a noção clara de que estamos sendo tirados de porta. E por isso muitas pessoas vão e não voltam mais. O que acontece é que as pessoas, os dados, os gráficos mostram que as pessoas acabam por não apresentar queixa na Polícia Nacional, mas vão apresentar queixa em outras entidades, inclusive, portanto, no Ministério Público. Bom, as instituições têm automaticamente de olhar pela demanda da situação criminal, que é efetivamente preocupante. É preocupante do ponto de vista da classificação, tendo em conta os dados de homicídio que nós temos, que mostram-nos claramente que temos tido em anos diferentes preocupações de tendências complicadas. E nesses últimos 10 anos, as incidências, portanto, do homicídio esteve sempre acima, portanto, de 10 homicídios, o que mostra-nos uma tendência preocupante. Se nós formos classificar os períodos mais violentos, nós vamos encontrar, portanto, o ano 2022 com 28 homicídios por 100 mil habitantes, que por si só mostra-nos uma preocupação latente, incomparável com a realidade africana, salvo África do Sul e Libéria há alguns anos. Nesse ano, nós tivemos, em 2022, tivemos mais homicídios que o próprio Brasil por 100 mil habitantes. O Brasil teve, nesse ano, 22 homicídios e Cabo Verde registrou 28 homicídios por 100 mil habitantes. Basicamente, também os dados mais recentes do ano passado também, que se diz que diminuiu um pouco a criminalidade de 32 registros de processos de crimes para 26 mil, nós vamos encontrar um aumento de incidência de criminalidade de 58 para 76, que dá-nos, portanto, uma dimensão preocupante, alargada de 15 homicídios por 100 mil habitantes. E as regras mostram-nos claramente que um país tem uma incidência de criminalidade baixa, ou risco de criminalidade baixa, quando tem 0 a 1 homicídio, e nós estamos, portanto, acima de 10, que mostra que nós estamos, portanto, numa tendência preocupante, e o último grau é, portanto, a situação calamitosa de um país que se explica por uma ocorrência, portanto, superior a 20 homicídios por 100 mil habitantes. A situação de Cabo Verde, nessas circunstâncias, mostra-nos claramente, isso dá-nos conta, portanto, da ineficiência ou da ineficácia das instituições, que pode também ser compreendido na linha, portanto, na linha, inclusive, da situação da própria resposta que a justiça, nessa linha de políticas criminais, acabam por traçar. Se nós pudermos ainda ver o gráfico relativo à situação da justiça, nós vamos encontrar claramente que a resposta que o Ministério Público tem dado à média, basicamente, de 32 processos de crimes, uma média de 27 processos de crimes por ano nesses últimos
10 anos, então isso vai mostrar-nos claramente que o Ministério Público, nessa tentativa de acelerar o processo de resposta, está a induzir-nos a uma proposta, portanto, que não agrada ao cidadão. Vamos lá ver a partir desse gráfico. Né? Apenas 80% das queixas apresentadas pelos cidadãos ao Ministério Público, né, seguem para apenas 20% seguem para uma acusação e 80% de queixas são, portanto, arquivados. É bom vermos, né, portanto, quantos processos ou porque é que esses processos são arquivados. Se olharmos para o gráfico que se segue, nós vamos poder ver que o número considerável é encerrado exatamente pela desistência, porque as pessoas vão à justiça várias vezes e a justiça não resolve o seu problema, e perto da data da prescrição é o procurador, é o oficial do Ministério Público chamado para pedir que se arquive o seu próprio processo, porque afinal de contas isso não vai dar em nada, vai prescrever e, portanto, é desistência. Uma segunda situação é a própria prescrição em si, né, que atinge 19%, mas, para além da prescrição, nós temos ainda duas situações que o cidadão entende como falha institucional de resposta às suas preocupações. Uma é a insuficiência de indício de provas e outro é a falta, portanto, de indício suficiente sobre o agente do crime. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as instituições policiais e as instituições do Ministério Público também não estão a satisfazer, né, as necessidades, o que leva-nos a um quadro, né, demasiadamente preocupante e que reflete, portanto, na opinião que os cidadãos têm nessa tal aceleração global, né, que nós podemos ver no quadro que se segue, que mostra-nos claramente que essa, né, tendência por arquivamento de controlar aquilo que são os pendentes, que atingiu em 2018, portanto, cerca de 100 mil crimes, precisa ser trabalhado porque, apesar de nós termos chegado numa redução de pendentes de 65 mil crimes, isso não quer dizer que o problema ficou resolvido. E isso tem o seu impacto direto na percepção. Porquê? Porque o cidadão que apresenta queixa às entidades sabem todos os dias que, apesar dessas mesmas entidades podem ter dificuldades de meios, ter preocupações outras em relação, né, a questões de alocação de diversas formas, inclusive os modelos para resolver o seu problema, não estão resolvidos e eles veem que o problema dos outros também, né, estão sendo resolvidos em detrimento do seu. E para além dos crimes de homicídio que o senhor referiu aqui, quais os outros tipos de crimes que mais preocupam a nossa sociedade? Bom, vamos lá ver. De uma linha muito geral, é lógico que o crime de homicídio é, né, o crime a partir do qual é medido o nível de risco do país no ranking global. Porque é um crime que atinge o bem jurídico mais valioso, que é a vida humana e também a integridade física das pessoas, mas, para além disso, nós precisamos prestar atenção em aspectos que só em estudos concretos nós podemos, portanto, alocar. E nessas análises que eu tenho feito, eu tenho chamado a atenção, para além do crime de tráfico de droga, por representar uma ameaça híbrida e influenciar um conjunto de outros crimes e pequenos delitos que representa, portanto, também a maioria da nossa criminalidade, nomeadamente o crime contra a propriedade. Se nós pegarmos, né, todas as tendências de crime contra a propriedade, 51%, né, dos crimes em Cabo Verde refletem, portanto, essa noção e, é lógico, tem as suas influências também, muito por causa, portanto, de um crime de tráfico e consumo de droga em Cabo Verde, que é uma realidade e que mostra-nos claramente que o país tem estado, portanto, a braço nessa luta e que os impactos, portanto, são diversos
inclusive na indução dessas situações que preocupam. Mas vamos a ver, para além disso, precisamos também entender uma outra lógica que não é meramente dos caço-bodes ou dos furtos que acontecem no dia a dia. Nós precisamos ter particular atenção no crime, por exemplo, de má-fé pública. A má-fé pública, hoje, atinge 1/3 da criminalidade, portanto, nacional. E esse 1/3 movimenta número significativo de famílias, de danos, portanto, pessoais que, mesmo indemnizados, né, muitas vezes acaba por não resolver o sentimento de revolta que por vezes ficam as pessoas. Além do mais, tem um problema muito grave. Um dirigente na alta esfera de processo de tomar a decisão, né, toma decisão por sua conta e risco, mas depois todos nós vamos pagar, e o Estado de Cabo Verde tem, portanto, custeado, o Estado de Cabo Verde, não, todos os cidadãos contribuintes têm custeado cerca de 600 mil contos a 1,2 milhão de contos por ano. Isso por si só, né, mostra também uma noção multifacetada dessa situação da criminalidade que gera, né, aquela perturbação de paz social e da própria realização da pessoa humana. É claro que os crimes que acontecem nas ruas todos os dias preocupam, né, a população, mas tem muito mais crimes invisíveis que precisam ser, portanto, trabalhados. Inclusive a questão do tráfico de droga, eu sou da opinião que Cabo Verde precisa repensar o seu modelo de atuação em matéria de tráfico de droga, tendo em atenção seja a noção, portanto, do mercado consumidor que Cabo Verde se tornou para além do mercado de passagem de droga, mas também uma análise pertinente dentro da complexidade que representa o crime de tráfico de droga, como é que nós podemos trabalhar de uma maneira diferente com a comunidade internacional, mostrar a nossa confiança. Porquê? Porque a maneira como estamos a lidar com situações, nós estamos exatamente a contribuir para a perda da confiança nas instituições, e a perda das confianças das nossas instituições, ela é paga com um preço muito alto e precisa ser debatido essa questão, porque por cada grande processo de tráfico de drogas transnacionais que passam aqui, vêm elefantes invisíveis que acabam por não só contaminar todo o país, mas também acabam por fazer um cultivo, né, de fontes nas esferas da administração pública, da administração política do Estado e nas próprias entidades que operacionalizam as políticas de segurança, que precisam ser tidas em conta, porque os últimos 10 grandes processos de droga, pelo menos 5 ou 6, tiveram, né, uma conclusão que não é a desejar, com a soltura dos arguidos detidos. Então, daremos seguimento à nossa conversa na segunda parte do Ponto de Vista. Por agora, fazemos um curto intervalo. Até já!